momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. O desafio para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus, certamente, como todos nós sabemos e estamos vivendo, né, nesse contexto, impacta nossas vidas em todas as direções. As escolas continuam fechadas. E é sobre essas temáticas vinculadas à educação, à escola e esse tempo de pandemia que hoje, com alegria, recebemos no nosso canal as contribuições, as reflexões de Isadora Alves Roncarelli, que é mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UX, que vai conversar conosco sobre docência e pandemia, reflexões necessárias. Desde já, obrigada, Isadora, será um prazer contarmos com as tuas ponderações. Olá a todos e todas, agradeço a possibilidade de estar aqui conversando um pouco com você sobre essa temática que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Bom, em tempos de pandemia, o ensino remoto ele é fundamental para pensarmos a respeito das mudanças, né, que esse cenário ele implica na docência. Partindo do conceito de docência em movimento, baseado nos estudos de Freire, em relação ao processo de ação, reflexão, ação, em que o professor ele age, ele tem uma ação pedagógica, depois ele reflete criticamente sobre essa ação, e aí ele reage, então ele tem uma nova ação frente a isso que essa reflexão proporcionou. A gente prevê uma docência, então, que ela está sempre se movimentando, se reinventando, a partir dessas reflexões geradas nesses momentos de mudança. E talvez a gente possa dizer que, nos últimos anos, esse cenário que a gente está vivendo é um dos que causou uma mudança mais brusca, digamos assim, na docência, né? A docência, ela se modificou em vários âmbitos, seja na educação básica, no ensino superior. Por exemplo, a gente sabe que os desafios do ensino superior são muitos, né? Atingir, por exemplo, os estudantes nesse momento com aulas práticas. Como fazer isso em momentos de isolamento? Também tem a questão de perda aquisitiva mesmo dos estudantes, né, que impacta também nas instituições. Mas nesse momento eu quero dar ênfase para aquilo que é o que eu vivo no meu cotidiano como professora da educação básica, mais precisamente da rede pública, né. É sabido que as diferenças entre as redes públicas e particulares de ensino, elas revelam uma desigualdade no acesso, na permanência à educação, que ela é muito grande. Só que nesse momento, isso parece que está ainda mais evidente. Porque pensar numa docência remota, por exemplo, na rede particular de ensino, é contar, na maioria das vezes, com recursos digitais, com família, o apoio familiar, com um espaço adequado para estudar em casa. Isso não significa que não tem desafios, né? Da mesma forma, mesmo contando com essas facilidades, digamos assim, a gente sabe que os desafios são muitos. Mas a rede pública, ela enfrenta todos esses desafios que a rede privada também enfrenta, e além disso, algumas famílias têm a dificuldade do acesso ao computador, à internet, não tem um espaço adequado para estudo, né, dividem, às vezes, uma mesma peça com vários irmãos, enfim. E além disso, a gente ainda está vivenciando nas escolas as famílias que têm a dificuldade de não contar mais com a merenda escolar. Então, esses fatores, eles implicam diretamente na docência, na forma como os docentes precisam organizar suas práticas pedagógicas. A gente não consegue pensar num estudo remoto não levando em conta essas singularidades de cada uma das realidades. Mesmo dentro da rede pública, isso se modifica de escola para escola, de turma para turma, de aluno para aluno, né? Às vezes, numa mesma sala de aula, a gente tem aqueles estudantes que têm acesso a uma internet de qualidade e aqueles estudantes que precisam ir na escola buscar a cesta básica. Então,
isso também é um desafio para nós, professores, no sentido de reinventar as nossas práticas atendendo a todas essas demandas. Então, com certeza, é um tempo de reinvenção da docência. As aulas ao vivo, por exemplo, via plataforma de reunião, né? Elas são uma ótima ferramenta nesse momento de aproximação dos estudantes e é muito viável no ensino privado, mas é bastante distante de algumas realidades do ensino público, que não tem acesso às ferramentas de acesso, uma internet adequada para conseguir manter uma transmissão ao vivo, ou mesmo o celular e o computador que comporte esse tipo de aplicativo. Por isso que é tão necessária a reflexão nesse momento, né? Porque pensar em aulas remotas inclui os professores conhecer a realidade das famílias e das moradias dos estudantes. Eu acho que esse é o momento em que nós estamos, de fato, conhecendo a realidade das famílias, porque a gente sempre pregou isso nas escolas, né, e sempre falou da importância de conhecer os nossos estudantes, mas parece que quando eles entravam na sala de aula, naquele espaço ali, eles estavam seguros por aquela estrutura, por aquela alimentação da escola, por aquilo que se conseguia fazer dentro da escola. Mas hoje a gente não tem mais essa segurança. Isso, a gente precisa entrar na casa dessas famílias, né? E além de precisar ter a permissão das famílias para entrar na casa delas, a gente precisa conhecer que casa é essa, que estrutura que é essa casa, que essa família tem de apoio a esses estudantes. E é essa reflexão que vai auxiliar na busca para estratégias de novas práticas. Por exemplo, algo que a gente está vivenciando na escola em que eu atuo e também na rede no geral, são vídeos gravados para o YouTube ou então enviados por WhatsApp. Porque a gente já compreendeu que a aula ao vivo, assim, de uma forma remota, ela não vai ser possível frente a essa realidade que a gente vivencia lá na escola. Tem outras escolas da rede municipal que estão conseguindo fazer isso com algumas turmas. Então, por isso que é importante também conhecer essa turma. Mas esses vídeos curtos são muito mais fáceis de chegar até o estudante, porque o WhatsApp e o YouTube normalmente demandam um plano de internet mais simples, né? Ainda assim, a gente sabe que nem todos serão atingidos. Que às vezes, por exemplo, isso também é uma coisa que eu percebo na minha realidade, né? Na turma que eu atuo, que é uma turma de primeiro ano, então uma turma de alfabetização, né? Que eu envio os materiais impressos, quer dizer, as atividades e as explicações impressas, mas eu também forneço os vídeos, porque eu sei que a maioria consegue acessar. Mas eu sei que tem um ou outro que vai conseguir acessar um vídeo, depois acaba o plano de internet e não vai conseguir ver os outros. Ou não vai conseguir ter acesso. E aí a gente também precisa pensar, ter essa consciência de que as crianças que têm acesso ao vídeo, ou as outras ferramentas que a gente está proporcionando, eles vão ter possibilidades de aprendizagem bem maiores do que aquela criança que só tem um recurso impresso, que demanda, inclusive, no primeiro ano, que algum adulto leia para ela aquele recurso impresso, porque ela não está alfabetizada ainda. Então, eu também demando de uma família alfabetizada, que consiga ler e compreender para poder explicar o que está escrito para a criança, né? Então, a gente sabe que aquela criança que tiver acesso ao vídeo da professora explicando, por exemplo, vai estar à frente, vai ter mais recursos para aprender. Então, isso também implica na docência pós-pandemia. Naquele momento em que a gente diz, bom, agora já é seguro trazer as crianças, ou algumas crianças, né, para a escola. Quais crianças a gente vai ter que priorizar? A gente vai ter que ter esse olhar no sentido de, bom, essa criança teve acesso a todas as ferramentas, tem uma estrutura familiar que permite que ela continue mais um tempo estudando no ensino remoto. Já essa criança não teve acesso, às vezes não conseguiu nem fazer todas as atividades impressas, porque não tinha o apoio adequado, então essa criança precisa ser prioridade no retorno para as aulas. É claro que, enquanto rede, a gente também está estudando de que não vai ser esse ano que a gente vai conseguir, entre aspas, correr atrás do prejuízo. Esse ano a gente vai dar conta daquilo que é possível num ano de pandemia,
quando as coisas acalmarem, bom, talvez em 2 ou 3 anos a gente vai conseguir voltar a trabalhar todas aquelas habilidades do documento orientador, da BNCC, mas nesse momento a gente também precisa acalmar o coração enquanto professor e entender que a gente não vai dar conta de tudo, né? Mas é claro que estar docente nesse momento é um grande desafio, assim, nós estamos lidando com algo que é totalmente novo. Como alfabetizar remotamente, sem o contato presencial, sem a interação, como introduzir novos conteúdos, como acompanhar essa aprendizagem, como tirar dúvidas, como criar o vínculo afetivo com esses estudantes. Eu acho que essas são só algumas das perguntas que nos rodeiam todo dia, né? Que acompanham a docência nesse período. A gente sabe que não tem receita, nunca teve, e agora, mais ainda que a gente tenha essa certeza, porque é algo completamente inesperado. E é preciso buscar estratégias conjuntas, assim, desafiar-se. Daqui a pouco, eu nunca tinha me exposto a gravar um vídeo no YouTube, por exemplo, e aí conversar com a câmera é muito diferente do que conversar com as crianças em sala de aula, mas são momentos de reinvenção. A gente precisa também se desafiar e pensar, bom, o que os meus recursos permitem e o que eu, como docente, me permito, né? Para pensar nessas novas estratégias. Essas são algumas alternativas que algumas escolas já vêm adotando. Com certeza tem outras, tem alguns aplicativos, enfim. Mas é isso, é um momento de pensar junto e também de ter esses momentos de escuta, de poder escutar os colegas e de ver o que a gente está conseguindo fazer na escola. E eu acho que talvez o que a gente tem que se perguntar nesse momento é o que eu, docente, posso fazer para reinventar a minha prática a partir da realidade vivenciada e dos recursos disponíveis. Porque eu não posso ir além daquilo que me é possível, né? Eu preciso também ter o pé no chão e a consciência de entender, bom, é essa realidade que eu enfrento, é isso que eu consigo fazer enquanto docente. Porque senão a gente se cobra fazer algo mirabolante que nesse momento os meus alunos não vão nem conseguir acessar. E acho que a resposta para essa pergunta, ela não é simples, ela não é uma só, ela depende de inúmeros fatores, alguns do que eu mencionei aqui, mas também de tantos outros, né? E ela provém, essa resposta, digamos assim, da reflexão de cada docente. Então, ela é, de certa forma, individual. E acho que, bom, é um momento de muitas dúvidas, né? Mas talvez da certeza, assim, de que a docência, ela não pode ser estática. Que se algum dia a gente achou que a gente podia ser um professor do mesmo jeito todos os anos, com certeza esse ano não nos permite isso. Então, é esse movimento reflexivo que vai nos permitir, assim, buscar alternativas para as nossas práticas pedagógicas nesse momento que é um momento completamente diferente de tudo que a gente já vivenciou na docência, né? Que talvez há poucos meses atrás a gente não se imaginava dando aulas remotas, seja por plataforma, seja por atividades impressas, enfim, era algo completamente distante da educação básica, especialmente dos anos iniciais, né? Então, acho que também é um desafio e talvez também vá servir para a gente, para a escola abraçar, de certa forma, essas tecnologias que ficaram tanto tempo distantes, abraçar essa necessidade de refletir entre o grupo, de pensar em estratégias para a escola e não só para uma turma isolada. Então, acho que apesar de ser um momento muito difícil, também está sendo de muito crescimento para as escolas e para os professores no geral. Você adora certamente essa partilha, né, de reflexões que você propõe a partir da tua prática, a partir dos teus estudos também, são muito significativos. Esses desafios de diferentes ordens na reinvenção da prática docente, certamente mais do que nunca, talvez, né, em tempos anteriores, demandam essa necessidade de conhecer quem são os nossos estudantes, de trabalhar em parceria com suas famílias e certamente também de contarmos com o apoio e a importância do poder público respaldando e criando políticas que num futuro talvez próximo permitam termos nessa estrutura, né, escolar, pública, uma minimização das desigualdades que certamente nesse momento se mostram
muito difíceis e desafiadoras, e nos fazem também sofrer um pouco ou muito por conta do nosso desejo, do nosso sonho, que todas as crianças tenham acesso e possam ter o direito a aprender e a se educar. Então, eu realmente acho que as suas reflexões são importantes, nos colocam e também nos acalentam, né, nesse momento, enquanto professores, enquanto gestores, para continuarmos pensando, para continuarmos refletindo e discutindo juntos essa temática da docência em tempos de pandemia. Muito obrigada, Isadora, foi um prazer contar com tua participação. Eu agradeço a todos que assistiram também esse vídeo e faço o convite que nos enviem comentários, questionamentos, sugestões, com esse objetivo da interlocução e da construção coletiva de novas oportunidades e, quiçá, criações pedagógicas, que nós criamos esse canal para estarmos, assim, juntos, conversando, pensando e partilhando nossas pesquisas e nossas reflexões. Obrigada, foi um prazer te ouvir, Isadora, muito obrigada. Muito obrigada.